sobre Damasco. Envergonharam-se Amate e Arpade, porque ouviram mais notícias, derreteram-se em mar de angústia, não podem se sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou-se para fugir, e foi tomada de medo, angústia e dores a tomaram, como de mulher que está de parto. Como não foi abandonada a famosa cidade, a cidade de minha alegria. Por isso seus rapazes cairão em suas ruas, e todos os homens de guerra serão mortos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, que consumirá as casas de Ben-Hadad, sobre Quedar e dos reinos de Razor, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão suas tendas e seus gados, suas cortinas, e todos os seus vasos, e seus camelos, levarão para si, e lhes gritarão: o medo está ao redor. Fugi, afastai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Razor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós, e pensou um plano contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita em segurança, diz o Senhor, que nem tem portas nem ferrolhos, que vivem sozinhos, e serão seus camelos para presa, e a multidão de seus gados para despojo, e os espalharei por todos os lados, até os cantos mais distantes, e por todos os lados lhes trarei sua ruína, diz o Senhor, e Razor se tornará uma morada de chacais, desolada para sempre, ninguém habitará ali, nem filho de homem morará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias, sobre Elão, no princípio do reinado de Zedequias rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que quebrarei o arco de Elão, o principal de seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei por todos estes ventos, não haverá nação para onde não venham exilados de Elão, e farei com que Elão tenha medo diante de seus inimigos, e diante dos que buscam tirar sua vida, e trarei o mal sobre eles, o furor de minha ira, diz o Senhor, e mandarei espada atrás deles, até que os acabe por completo, e porei meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Mas será nos últimos dias, que reverterei o cativeiro de Elão, diz o Senhor. Palavra que o Senhor falou sobre a Babilônia, sobre a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Anunciai entre as nações, declarai, e levantai bandeira, declarai, e não encobrais, dizei: tomada é Babilônia, Del é envergonhado, Merodach é despedaçado, envergonhados são seus ídolos, despedaçados estão suas imagens de idolatria, pois subiu contra ela uma nação do norte, a qual tornará sua terra em desolação, e não haverá morador nela. Desde os homens até os animais fugiram e se afastaram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e juntamente os filhos de Judá, virão andando e chorando, e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão por Sião, pelo caminho para onde voltarão seus rostos, dizendo: vinde, e juntai-vos ao Senhor com um pacto eterno, que jamais será esquecido. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar, pelos montes as desviaram, andaram de monte em morro, esqueceram-se de seu lugar de descanso. Todos quantos as achavam, as comiam, e adversários diziam: nenhuma culpa teremos, pois pecaram contra o Senhor, a morada da justiça contra o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes adiante do rebanho. Porque eis que eu levantarei e farei subir contra a Babilônia um ajuntamento de grandes povos da terra do norte, e se prepararão contra ela, e dali será tomada. Suas flechas serão como de um habilidoso guerreiro, que não voltarão em vão, e a caldeia será objeto de saque. Todos os que a saquearem serão fartos, diz o Senhor. Visto que vós vos alegrastes, que vos enchestes de prazer, vós saqueadores de minha propriedade, visto que vos inchastes como bezerra gorda, e relinchastes como cavalos, por isso vossa mãe será muito envergonhada, será humilhada a que vos gerou, eis que ela será a última das nações, deserto, secura, e desolação. Por causa da ira do Senhor não será habitada, ela, porém, será totalmente desolada. Qualquer um passar pela Babilônia se espantará e assoviará por causa de todas as suas pragas. Preparai-vos em linha de batalha contra a Babilônia ao redor, todos vós que armais arcos, atirai contra ela, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, pois já se rendeu, caíram seus fundamentos, derrubados são seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei com ela assim como ela fez. Exterminai da Babilônia o semeador, e o que usa foi-se no tempo da ceifa, por causa da espada opressora. Cada um se voltará ao seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Israel é um cordeiro desgarrado, que leões afugentaram. O rei da Assíria foi o primeiro que o devorou, e este, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o último, que lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que punirei ao rei de Babilônia e a sua terra assim como puni ao rei da Síria, e voltarei a trazer Israel à sua morada. No Carmelo e em Bazã se alimentará, nos montes de Efraim e de Gileade sua alma farta será. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a maldade de Israel será buscada, mas não será encontrada, e buscados os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos restantes que eu deixar. Sobe contra ela, a terra de Merataim, e contra os moradores de Pecode, assola e destrói por completo atrás deles, diz o Senhor, e faze conforme a tudo que te mandei. Há barulho de guerra na terra, e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como Babilônia se tornou em espanto entre as nações.
pus armadilha para ti, e também foi capturada, ó Babilônia, antes de tu perceberes, foi achada, e também presa, porque lutaste contra o Senhor abriu o teu arsenal, e tirou os instrumentos de sua ira, porque esta é a obra do Senhor Deus dos exércitos, na terra dos caldeus, vinde contra ela desde o lugar mais distante, abri seus celeiros, tornai-a em amontoados, e destruí-a por completo, que nada reste dela, matai a espada todos os seus novilhos, que ela deixa ao matadouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo de sua punição, eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança de seu templo, convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, assentai o acampamento ao redor dela, ninguém escape dela, pagai-lhe conforme sua obra, conforme tudo que ela fez, fazei-lhe, porque agiu arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto seus rapazes cairão em suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão exterminados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te castigarei, e o soberbo tropeçará e cairá, e ninguém haverá que o levante, e acenderei fogo em suas cidades, que consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá juntamente foram oprimidos, e todos os que os tomaram cativos os detiveram, recusaram-se soltá-los. Porém o Redentor deles é forte, eu sou dos exércitos é o seu nome, certamente defenderá a causa deles, para dar descanso à terra, e incomodar os moradores da Babilônia. Espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre seus príncipes, e sobre seus sábios. Espada virá sobre os adivinhos, e se tornarão tolos. Espada virá sobre seus guerreiros, e perderão as forças. Espada virá sobre seus cavalos, sobre seus carros, e sobre todos os estrangeiros que estão no meio dela, e serão como mulheres. Espada virá sobre seus tesouros, e serão saqueados. Sequidão virá sobre suas águas, e se secarão, pois é terra de idolatrias, e se enlouquecem por seus ídolos. Por isso nela habitarão animais selvagens do deserto com hienas. Habitarão também nela filhotes de avestruz, e nunca mais será habitada, nem servirá de morada geração após geração. Assim como Deus destruiu Sodoma, Gomorra e suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim também não habitará ali homem, nem filho de homem a morará. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos lugares distantes da terra. Eles manejam arco e lança, são cruéis, e não terão compaixão, sua voz soará como o mar, e montarão sobre cavalos, ficarão em posição como de homem para a batalha, contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a notícia deles, e suas mãos perderam as forças, tomado foi por angústia e dor, como mulher de parto. Eis que como leão subirá da mata do Jordão contra a morada do forte, pois repentinamente o farei correr dali, e ordenarei contra ela a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim, e quem manda em mim, ou quem é o pastor que pode subsistir diante de mim? Portanto ouvi o conselho do Senhor, que decretou contra a Babilônia, e seus pensamentos, que ele determinou sobre a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente destruirá sua habitação com eles. Do ruído da tomada da Babilônia a terra tremeu, e o grito se ouviu entre as nações. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos escolhidos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a devoção divina, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos princípios dos tempos, e a seu devido tempo a manifestou, a sua palavra, por meio da pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Para Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé em comum, haja-te graça, misericórdia e paz de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que tu continuasses a pôr em ordem as coisas que estavam faltando, e de cidade em cidade constituísses presbíteros, conforme eu te mandei. Se alguém for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de serem devassos ou desobedientes, porque o supervisor deve ser irrepreensível, como administrador da casa de Deus, não arrogante, que não se ira facilmente, não beberrão, não agressivo, nem ganancioso, mas que ele seja hospitaleiro, ame aquilo que é bom, moderado, justo, santo, e tenha domínio próprio, retendo firme a fiel palavra que é conforme o que foi ensinado, para que ele seja capaz, tanto para exortar na sã doutrina, como também para mostrar os erros dos que falam contra ela. Porque também há muitos insubordinados, que falam coisas vãs e enganadores, especialmente aqueles da circuncisão, aos quais devem se calar, que transtornam casas inteiras, ensinando que não se deve, por causa da ganância. Um próprio profeta deles disse, os cretenses sempre são mentirosos, animais malignos, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, por isso repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando atenção a mitos judaicos, e a mandamentos de homens, que desviam da verdade. Realmente todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro, e até o entendimento e a consciência deles estão contaminados. Eles declaram que conhecem a Deus, mas com as obras eles o negam, pois são abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra.
O preguiçoso diz: há uma fera no caminho, há um leão nas ruas. Como a porta se vira em torno de suas dobradiças, assim o preguiçoso se vira em sua cama. O preguiçoso põe sua mão no prato, e acha cansativo demais trazê-la de volta à sua boca. O preguiçoso se acha mais sábio aos próprios olhos do que 7 que respondem com prudência.